A paz do Senhor, meus queridos irmãos, bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã no Salmo 38 e o versículo 9, que disse assim a palavra de Deus: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. Queridos irmãos, senhoras e senhores, quando alcançamos o limite de nossas vidas e nossas esperanças não existem mais, quase sempre nos desesperamos. Porque isso deveria acontecer quando temos a afirmação do salmista de que Deus sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus nos ama. Por que então deixamos de partilhar nossos pensamentos com o nosso Criador, a cuja imagem fomos criados? A mensagem da cruz é que Deus se interessa e que seu amor é o amor que redime. A misericórdia de Deus é dada de graça e não comprada por virtudes. Se quisermos encontrar o Deus vivo face a face, devemos ir a Deus. A verdade é que todos nós estamos em busca de alegria e felicidade. No entanto, quando há o fracasso e a frustração, muitos buscam a paz numa caixa de remédios ou numa garrafa de bebida. A história tem provado que nos últimos anos, mesmo com toda a educação, conhecimento, toda a tecnologia, todas as receitas naturais e todos os remédios, o homem não tem encontrado o que busca. Vejam o que o Santo Agostinho disse o seguinte: nossas almas estão inquietas, ó Deus, até que achem descanso em Ti. Quando nós encontramos Deus, achamos a paz, achamos a esperança, achamos o amor, achamos a alegria, encontramos a fé e o otimismo. Tudo está em Cristo. Tudo está em Cristo. Acharemos Deus não apenas em condições ideais da vida, mas na opressão da dor mortal, da angústia e desespero. Deus está conosco em todas as ocasiões difíceis da vida. Essa é a promessa que sustenta, fortalece e ilumina a escuridão. Nesse salmo, no verso 9, aqui nesse salmo 38, meus irmãos, nos primeiros 10 versículos desse salmo, nós vamos ver que Davi está inteiramente preocupado com seus próprios sofrimentos. O julgamento resultante do seu pecado, que não tenta esconder nem negar. É assim que sempre acontece. Cada pecador tem de enfrentar tanto a lei natural como a espiritual. Sempre quando há pecado, vem o castigo divino. O desagrado de Deus é chamado de ira, de furor ou indignação e revela-se em repreensão e castigo pelo seu pecado e por suas iniquidades. Meus amados irmãos, nós vemos uma coisa muito impressionante aqui. É que o salmista, no verso 1, ele diz: não me repreendas, Senhor, na tua ira, e nem me castigues no teu furor. Veja, ele disse: cravaram-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardo pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã em minha carne.
Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Aí ele disse no verso 9: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. O meu gemido não te é oculto. Nós vemos aqui, queridos irmãos, um momento de desespero do salmista. Agora, esse desespero, ele tem uma razão. Aí você me pergunta, qual é a razão? Eu te respondo, o pecado que ele cometeu diante da presença de Deus. Aí você me pergunta, mas como você sabe disso, irmão Moisés? Eu te respondo. Veja no verso 3 do Salmo 38 que ele disse: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Nós sabemos que a indignação de Deus está relacionada à sua ira e ao seu furor. Veja que ele diz: por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. O pecado na vida desse homem, desse salmista, do salmista Davi, estava lhe causando desespero. O desespero havia tomado conta do seu interior, da sua vida, tanto da sua vida sobrenatural ou imaterial, como também da sua vida física. Nós vimos que nos versos 5 a 10, nós vemos a descrição do sofrimento físico, do sofrimento moral, que sempre acompanha a prática do pecado. Veja que o salmista, ele disse o que aqui, ele disse no Salmo, nesse Salmo 38, nós vamos ver aqui, que ele fala do seu sofrimento. Ele está falando que está sofrendo muito. No verso 7 ele diz: ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeitos do desassossego do meu coração. Isso é um sofrimento físico, um sofrimento moral que sempre acompanha a prática do pecado. Veja o que é a convicção do pecado: a sua angústia, a sua profundidade e o seu efeito perpétuo. No verso 9 nós vemos que Davi não perde toda a esperança. Veja que mesmo em meio ao desassossego, mesmo em meio ao desespero, mas o salmista, ele tinha esperança. Ele não perdeu a esperança de ser resgatado, restaurado, perdoado, voltado ao seu estado anterior de santidade. Ele não perde a esperança e registra seus sentimentos perante Deus, sabendo que a misericórdia de Deus, ela perdura para todo sempre. A misericórdia de Deus perdura para todo sempre. Mas o que nós queremos enfatizar nessa mensagem dessa manhã é o desespero que o pecado causa. O pecado é como uma doença, a pior doença que existe no mundo. O pecado é a pior doença que existe no mundo. Mas por que? Você pode até me perguntar, mas por que, irmão Moisés? O pecado, ele traz todos os tipos de sofrimento para a vida do ser humano. Todo tipo de sofrimento o pecado ele traz para o ser humano. Mas por que, irmão Moisés? Porque o pecado é ofensa contra Deus. O pecado, meus amados irmãos, fere a santidade de Deus. Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Quando nós cometemos algum erro, Deus se ira. E a ira de Deus, quando Deus se ira, Ele nos repreende, pois a Bíblia diz que o Senhor castiga e repreende aqueles a quem Ele ama. Deus nos ama. E quando nós erramos, o Senhor, Ele nos repreende, Ele nos castiga. E esse castigo de Deus, ele pode vir de várias formas, de várias maneiras. Primeiro, a primeira consequência do pecado do homem, que vai trazer grande dor e sofrimento na vida dele, é a ausência de Deus. Como assim, irmão Moisés? Quando nós pecamos contra o Senhor,
quando nós cometemos pecados contra Deus, Deus se afasta de nós. Aí você pode me perguntar, mas como assim Deus se afasta de nós? Se você pegar a Bíblia, em Isaías 59, versículo 1 e 2, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, você vai ver o profeta Isaías, ele disse o seguinte, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Aí veja o que ele diz no verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, ou o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque o verso 3 diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Aí veja, tudo isso aqui é pecado. E quando nós cometemos esses tipos de pecado, o pecado se torna como uma barreira diante de nós. E Deus nem nos vê e nem tampouco Ele nos escuta, como nós vimos a palavra de Deus dizer. E isso causa dor ao coração do homem. Dor ao coração do homem e da mulher quando ele tem intimidade com Deus. Quando ele tem um relacionamento diário com Deus. Aí quando ele comete um erro, isso acontece na vida dele, Deus se afasta. O Espírito Santo se afasta. E enquanto o homem não se arrepende, não pede perdão ao Senhor, ele jamais poderá ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e o amor do Senhor Jesus Cristo na sua vida. É o que aconteceu com Davi aqui. Ele estava passando por um momento de desespero, por um momento de angústia na sua alma, porque você veja que no verso 1 do Salmo 38, ele já vai pedir para que Deus não lhe repreenda na ira do Senhor, e nem lhe castigue no furor do Senhor, porque, meu irmão, você já não sei se dá para você entender um Deus santo, eterno e todo-poderoso, soberano, cheio de ira. O Deus que tem poder sobre todas as coisas irado. O que é que não vai acontecer com a pessoa que fez Deus ficar irado? Veja que Davi disse: cravaram-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Ou seja, o sofrimento que ele estava passando, ele usa aqui, queridos irmãos, ele usa umas figuras de linguagem. Ele usa uma figura de linguagem para setas, e a mão de Deus recai sobre ele. O que é seta? Setas são aquele que é usado no arco, que fere. Mas aqui é uma figura de linguagem. Ele está dizendo que a seta, ou seja, a ausência de Deus e a consequência do seu pecado, era como se fossem setas que cravavam sobre a sua carne. No verso 3 ele disse: não há parte sã em minha carne, por causa da tua indignação. Veja o que ele disse: por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Aí nós entendemos uma coisa aqui, eu quero terminar agora. Aí nós entendemos uma coisa aqui muito importante para o nosso dia a dia. É que o pecado, ele traz todos esses tipos de consequências para a nossa vida. E outra, quando nós não nos arrependemos, o pecado, ele vai trazer uma consequência maior, que é a morte. Próprio Paulo disse em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Mas ele continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja, mesmo sofrendo por causa do pecado, ele disse que se sentia encurvado e sobremodo abatido, e andava de luto todo dia. No verso 7 ele diz: ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Ele repete novamente isso aqui. A mesma frase do verso 3, ele fala no verso 7 aqui. Ele disse: estou aflito e muito quebrantado. Quebrantado, a palavra quebrantado significa despedaçado, quebrado, né? É o sentido da palavra. E ele disse mais: dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Aí no verso 9 ele disse: na tua presença, Senhor,
estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. Em outra tradução diz: Senhor, diante de ti está o meu desejo, todo o meu desejo, o meu gemido não te é oculto. No verso 10 ele disse: bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Queridos irmãos, Davi relata aqui o sofrimento que ele estava passando por causa do pecado que ele havia cometido contra Deus. Só que, quando nós vamos mais adiante aqui, nós vamos ver o salmista colocando a sua esperança no Senhor, acreditando que Deus poderia usar de misericórdia para com ele e trazer de volta a sua alegria, a saúde e o prazer. Veja que no verso 15, ele disse o seguinte: pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegre de mim e contra mim se engrandeça quando me resvala o pé. Pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. Veja o que o salmista diz: são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Aí no verso 21, ele faz um lamento comovedor diante da presença do Senhor. Ele diz: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aqui nós vemos o salmista suplicando a misericórdia de Deus, pois ele acreditava que somente o Senhor poderia lhe socorrer, poderia lhe trazer de volta, trazer para ele a cura, o perdão e devolver a alegria, a felicidade e o prazer. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Se você está passando pelo desespero, um momento de desespero, um momento de aflição, um momento de angústia, se você está se sentindo um sofrimento físico e moral, atente para a palavra do Senhor nessa manhã. Atente para a palavra de Deus e escute o que o salmista disse. E busque a Deus da maneira como o salmista fez. Ele confessou todo o seu erro diante do Senhor. Colocou as dores que ele estava sentindo e o sofrimento que ele estava passando. Mas aqui no final ele clama a Deus, pedindo socorro e dizendo: não me desampare, Senhor. Deus meu, não te ausente de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Só Deus é quem pode nos perdoar. Só Deus é quem pode nos livrar de todos os tipos de sofrimento. Só Deus é quem pode trazer a alegria, a paz, a felicidade e a esperança para o nosso coração. Independentemente da situação que você está vivendo hoje, eu te convido para você clamar ao Senhor e pedir ao Senhor para não te desamparar, não te deixar sozinho e te socorrer. Porque Ele, Deus, é o único que pode nos abraçar, nos perdoar, porque Deus é amor. E a Bíblia diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quer que todos os homens se arrependam e venha assim o conhecimento da verdade. Deus abençoe a você. Deus abençoe a você. Escuta uma coisa, Jesus te ama. Jesus te ama. E no meio do desespero, no meio da aflição, Ele tem vitória para a tua vida. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um lindo dia e ore comigo dessa forma. Senhor meu Deus, eu tenho deixado muitas vezes de levar meu anseio a Ti. Tenho pecado aos olhos dos outros e eles têm me condenado. Porém, Senhor, tenho a humildade, a esperança de que, quando encarar-te, Tu perdoarás minhas imperfeições e acharei benevolência em Tua presença, em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, curta e se inscreva no nosso canal, em nome de Jesus. E vamos levar uma palavra de Deus ao coração de muitas e muitas pessoas para a glória do nome do Senhor.
E não se esqueça, o desespero é controlado quando encontramos Deus face a face. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.